Ásia, de Ivan Turgueniev, publicado pela editora 34, com tradução de Fátima Bianchi. Esse livro foi publicado em 1858. Um dos temas principais nesse livro é a questão do homem supérfluo, que é um tema que está presente nesse outro livro do Turgueniev, que é de 1850, intitulado Diário de um Homem Supérfluo, e também está presente em outro livro do Turgueniev, chamado Rudin, que foi publicado em 1856, e também no livro Pais e Filhos, do mesmo autor, que esse é posterior, é de 1862. Né? E o que vem a ser essa figura, esse arquétipo do homem supérfluo? Para Turgueniev, que era um grande observador dos movimentos sociais, aquilo que se passava na sociedade, o Turgueniev ele observava que a geração de 1860 era muito diferente da geração de 1840. E aí ele traz essa temática do homem supérfluo, que tem a ver com um homem que é bem nascido, né? Ele nasceu, tem um berço aristocrático, ele é um nobre, ele teve a oportunidade de estudar em boas escolas, ter acesso aos bens culturais, ele é um intelectual, ele fala muito bem, tem uma boa oratória, ele pensa muito, ele reflete muito, mas ele não faz nada. Esse homem supérfluo, então, não seria um homem descartável, né? Esse termo supérfluo dá a entender pra gente que seria uma coisa descartável. Não, o supérfluo é aquele que não tem uma pauta. Ele não tem uma pauta, ele não tem uma causa, ele protela tudo. Inclusive tem um livro do Goncharov chamado Oblomov, que vai dar origem a um termo que é o oblomovismo, que tem muito a ver com isso, porque esse Oblomov também é um nobre, um aristocrata, que passa a vida inteira deitado na cama, pensando, planejando, elaborando, né, filosofando, mas não faz nada, ele não é um homem da praxis. Então, nesse livro, nós vamos encontrar esse personagem, novamente, né, na obra do Turgueniev, que é uma grande crítica a esse homem supérfluo. Assim como vamos encontrar uma mulher. As mulheres de Turgueniev me encantam, porque elas, em geral, elas são muito fortes, elas não têm nada a ver com aquela figura das mocinhas dos romances açucarados. Não tem, elas são muito fortes. Aqui no pós-fácio do livro, escrito pela tradutora Fátima Bianchi, que é um pós-fácio de excelência, onde nós vamos ter acesso a muitas informações acerca da produção desse livro, nós ficamos sabendo que, através de fragmentos de cartas que ela compila e insere nesse pós-fácio, nós vamos ficar sabendo que esse livro contém traços autobiográficos. Então, muitas passagens do livro remetem à própria vida do Turgueniev, tá? O Turgueniev, gente, ele nasceu rico, ele era de uma família de aristocratas, dono de uma propriedade rural, o pai dele morreu, a mãe dele era uma mulher muito severa, inclusive essa mulher severa, ela aparece na obra dele também, e o Turgueniev, ele foi educado na Europa, ele viveu em vários países, ele teve a oportunidade de participar de vários círculos de intelectuais, ele era leitor de Hegel, ele era um grande admirador de Tolstói, e ele foi o responsável por traduzir muitas obras da literatura russa em francês e em alemão também, ou seja, ele foi um grande responsável pela divulgação da literatura russa no Ocidente. E ele vivia na Europa, grande parte da vida dele ele viveu na Europa, na França, na Alemanha e na Itália. E havia também contemporâneo dele o Tolstói, né, que ele admirava muito. Tolstói era mais jovenzinho, e o Dostoiévski. Dostoiévski tinha um probleminha lá com o Turgueniev. O Dostoiévski se ressentia muito por sua origem pobre, por ter que trabalhar para poder se manter, porque o Turgueniev era rico, ele nem precisava trabalhar, né? E o Dostoiévski ficava muito enfesado, porque o Turgueniev ficava lá na Europa escrevendo sobre a Rússia, escrevendo histórias da Rússia.
e o Dostoiévski, em algum momento, ele diz algo assim como o Turgueniev vai precisar de uma luneta para poder enxergar a Rússia lá da Europa. Como que ele está escrevendo sobre a Rússia se ele não mora aqui? Bom, então, gente, esse livro ele contém traços autobiográficos. A leitura do livro, a princípio, ela pode parecer que se trata de um romance açucarado, né? É uma historinha de amor muito simples, com poucos personagens, e aquela história onde dois jovens se apaixonam e aí eles não entram num acordo, a menina sofre, foge e tal. Aparentemente é isso, mas quando é um livro que, se você lê, fecha e guarda, ele não fica, mas de qualquer forma ele te perturba, porque você quer entender, será que é só isso? Será que é só uma mocinha boba que se apaixonou por um homem tolo, supérfluo? Só isso que acontece? Não. Quando você se põe a pensar e se põe a entender o contexto no qual essa história se passa, você vai perceber uma coisa muito importante, que é uma marca do Turgenev, que é uma preocupação que ele tem, genuína, com a função social da literatura. Essa literatura do século XIX na Rússia, que abordava e até antecipava o texto teórico, trazendo a problemática social. Então, Turgenev, na sua literatura, assim como outros autores russos, vão prestar esse grande serviço, fazendo com que seus leitores pensem sobre o que se passa na sociedade. Então, esse livro não é diferente, tá? Como é essa história? Bom, essa história é narrada pelo personagem N.N. Nós não sabemos o nome dele, é uma abreviatura, N.N. O N.N. é o narrador da história e ele vai contar uma história que se passou há muitos anos. Ele já é um homem, sei lá, de 45, 50 anos, ele está lembrando dessa história, ele conta e nos apresenta a história. Esse NNN, ele era um nobre, né, rico, dinheiro para ele não era problema, e ele resolveu aproveitar a vida, né? Ele era rico, então vou viver a vida, vou passear, vou usufruir dessa fortuna, e foi para a Europa, e em dado momento ele chega na Alemanha. E lá na Alemanha ele escolhe ir para uma cidadezinha pequena no interior, para passar uns dias lá, passar uma temporada, ficar lá usufruindo, né, do lugar, da natureza e tal. E aí ele tá lá na Alemanha, nessa cidadezinha, e ele fica sabendo que estava havendo uma festa de estudantes, ele vai lá para observar essa festa. Quando ele chega lá, no meio da multidão, ele escuta duas pessoas conversando em russo. E como ele estava lá numa cidadezinha no interior da Alemanha, ele nunca podia imaginar que ele ia encontrar russos lá. Se bem que ele diz assim, mas russo a gente encontra em todo lugar, né? Tem russo em todos os lugares. Ele fica assim, espantado com aquilo, ele olha para trás e pergunta, vocês são da Rússia? Vocês são russos? Aí eles dizem, sim, nós somos. E aí eles começam a travar conhecimento e começam a se frequentar, né? Ir um à casa do outro, sendo que eles alugam umas casinhas, né, do lugar para poderem passar a temporada. E o NN, então, ele trava amizade com um irmão e uma irmã. O irmão se chama Gagin e a irmã se chama Ássia, né? É o nome da menina. Tanto o Gagin quanto o NN tem por volta de 25, 26 anos. A Ássia tem 17 anos. E aí começa, né, todo o desenrolar da história, com visitas, né, passeios na mata, passeios de barco, jantares, chás, eles conversam muito, dialogam, né? E o que chama muita atenção é o comportamento de Ássia. Ássia, em alguns momentos, ela se mostra como uma menina irrequieta, irreverente, travessa. Ela chega num momento quando eles vão visitar um castelo, as ruínas de um castelo, ela chega a arriscar a própria vida, se equilibrando diante de um precipício, coisa de uma criança, né? Ela tem 17 anos. E o NN fica olhando para aquilo, ela fala coisas
fora de hora, ela ri sozinha, parece que ela está pensando em algo e ela fica rindo sozinha. E ele fica olhando para aquela menina, acha estranha aquela menina. E o irmão dela, o Gagin, é um nobre também, um aristocrata, um rapaz muito rico também, né? E ele fica olhando o NN e ele acha que aquela menina é estranha. Ele pensa várias vezes, ela não deve ser irmã dele, deve estar acontecendo alguma coisa aí. Só que em alguns momentos a Ásia se mostra muito reservada, muito introspectiva, muito acanhada. Às vezes ela aparece vestida com roupas suntuosas, às vezes ela aparece diante do NN vestida como uma camponesa. E ele fica muito confuso, né? Quem é essa menina? Que bipolaridade é essa? Cada hora essa menina aparece de um jeito, né? E aí, eles se apaixonam, é claro, né? Se apaixonam. E a Ásia, muito encantada por ele, mas né, tem aquele entrave, não é algo muito simples fazer uma declaração de amor e tal. Aí, o Gagin, que é o irmão da Ásia, ele chama o NN e se abre para ele. E ele conta para ele a história da Ásia. E ele diz o seguinte, que o pai dele, que era um proprietário de terras muito rico, né, só teve ele de filho. Ele nasceu e logo depois a mãe dele morreu. E o pai dele amava muito a mãe dele. O pai dele amava muito. E quando a mulher morreu, o pai dele ficou muito desgostoso, muito deprimido e muito triste. E nunca mais conseguiu se levantar. Nunca mais conseguiu ver nenhum encanto na vida. E o Gagin, por sua vez, ele cresceu, foi estudar na Europa, ficou muitos anos fora de casa. E depois ele foi chamado às pressas porque o pai já se encontrava no seu leito de morte. Quando o Gagin volta para a propriedade rural, que encontra o pai, né, à beira da morte, o pai dele diz assim, olha, tem algo para você. Eu vou deixar para você alguém, uma menina de 17 anos, o nome dela é Ásia, e ela é sua irmã. E aí o Gagin fica sabendo que o pai dele teve um relacionamento com uma mulher camponesa, né, uma serva, porque se o livro é de 1858, essa mulher era uma serva ainda. Então ele teve essa filha chamada Ásia. Aqui fala em filha ilegítima, filha fora do casamento, mas ele era viúvo, né? E ilegítima por quê? Se a gente for pensar em termos da nossa lógica, do nosso pensamento, do funcionamento da dinâmica social de hoje, como que você vai chamar essa menina de ilegítima? Mas se você volta lá no século XIX, uma filha que não é fruto de um matrimônio, ela era considerada ilegítima. E ela sendo filha de uma camponesa com um nobre, ela passa a ocupar um não lugar, né, um entre lugar. Ela nem é nobre e nem é camponesa. Ela é uma coisa híbrida. E isso vai marcar toda a vida dela. Então o Gagin conta essa história pro NN e fala com ele, você está apaixonado por ela, você se interessa por ela? Aí o NN demora, mas diz, sim, eu me interesso por ela. E o Gagin diz, mas você nunca vai se casar com ela por conta do preconceito, você não vai ter lugar na sociedade com ela. Como você vai apresentar essa esposa na sociedade? Tá. Depois, chega um dia, a Ásia manda para o NN um bilhete marcando um encontro na casa de uma senhora alemã, a Frau Luise, que era uma mulher viúva de um professor, ou seja, uma pessoa que ocupava um lugar subalterno na sociedade também. E a Ásia tinha muita afinidade com essa mulher, inclusive o irmão dela chega a falar assim, não sei por que a Ásia gosta tanto de ficar perto de gente pobre, né? Não sei que gosto peculiar é esse o dela, mas a Ásia, ela tinha, né, essa amizade com essa senhora. Ela marca um encontro com o NN lá e ela diz para ele que está apaixonada por ele e tal. E ele, naquele momento, ele fica um pouco assustado e ele é um pouco grosseiro com ela. Ele diz que conversou com o irmão dela e aí ela entende, né, que ele já sabe de tudo sobre a vida dela. E acho que de tanto, isso não está escrito aqui, né, gente, mas acho que de tanto ela ser humilhada e desprezada
de tanto preconceito que ela sofreu na vida, ela antecipa isso tudo no NN e foge. Ela sabe que vai sofrer com ele, ela sabe que ele não vai aceitar a origem dela. E ela foge e no dia seguinte ela parte com o irmão dela, eles vão embora do lugar, dessa cidadezinha. E o NN durante muito tempo fica perseguindo os rastros deles, né? Vai a várias cidades, a vários países em busca deles, mas não encontra nenhum dos dois nunca mais. E aí o livro termina com o NN dizendo que se envolveu com várias mulheres, mas que nunca se apaixonou por ninguém, só pela Ásia, né? E que ele foi um covarde, que ele, quando ela disse que o amava, ele deveria ter pedido a menina em casamento naquele momento, porque ele, né, ele a amava também. Mas ele não foi forte o suficiente. Isso é engraçado que isso acontece da mesma forma que nesse livro, no Rudin, né? Quando uma personagem, ela fala com o Rudin que o ama e que ela está disposta a abandonar a fortuna, a riqueza da família, sair de casa, fugir para ficar com ele, mas ele não faz nada, né? Aquele amor vai para o espaço porque ele é um homem supérfluo. Então é isso, a história é basicamente essa. E se nós lermos somente isso, né, vai parecer um romancezinho que não deu certo, né, da menina, uma menina que em alguns momentos parece ser uma menina tola, fútil, né, mas que na verdade, o que acontece aqui? Vejamos, ela, como eu disse a vocês, a origem dela é bipartida, ela é filha de uma camponesa e de um nobre, né? Então ela foi parcialmente educada pela mãe camponesa, ela viveu a experiência da pobreza, ela viveu uma outra lógica, que é a lógica da provisão, a lógica da luta diária pelo pão. Ela viveu isso, ela viveu um período da sua educação, da sua formação familiar, na qual ela podia ser espontânea, uma pessoa mais ligada à natureza. Eu acho que aí tem muito a ver com a questão do eslavismo e do ocidentalismo, que é muito presente também na literatura russa. Então, nesse momento, eu penso que a Ásia, ela traz em si o eslavismo, né? Essa naturalidade, essa autenticidade, o fazer o que deseja, o dizer o que quer, o não se preocupar-se com as normas de comportamento, com aquilo que é exigido de uma moça. Então, ela teve isso na sua formação. Ao mesmo tempo, ela também foi educada parcialmente pelo pai, que era um aristocrata, e pelo irmão, o Gagin, onde ela aprendeu que uma moça deve falar baixinho, deve bordar, deve tocar piano, não deve se exaltar, deve ser recatada. Veja, havia dois tipos de formação na história da constituição dessa menina que estavam presentes. Então, daí que as pessoas não a entendiam, ela parecia uma menina excêntrica, né? Então, havia nela traços da aristocracia e traços da sua origem camponesa, né? Uma outra questão presente nesse livro é o diletantismo, que é uma questão também muito discutida pelo Turgenev. Veja bem, o Gagin, ele, como eu já disse, ele era um nobre, um homem muito rico. E logo no início do livro ele diz assim, eu tô aqui nessa cidadezinha da Alemanha, eu vim para cá para pintar, eu vou pintar, vou mostrar para você meus desenhos, meus traços. E ele mostrou pro NN os traços dele, e ele demonstrava ser um pintorzinho muito medíocre, né? E o NN falou com ele, não tá bom isso daí, né? Para você ser um pintor, você precisa se entregar, você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa se dedicar. Aí que vem a questão do diletantismo. Aí o cara diz assim, não, eu sou rico, né? Eu vou pintando assim, ao Deus dará, o que der, deu, se não der, não deu, eu sou rico, eu não preciso disso para viver. Então é uma crítica também que o Turgenev vai fazer a essa arte que se faz de qualquer jeito, uma arte
que não preza pelo esforço intelectual, pelo trabalho, né? Um outro tema presente aqui nesse livro, né, que eu já comentei bastante, é a questão do preconceito. Veja bem, o preconceito em relação às pessoas pobres, o preconceito em relação aos camponeses. Isso, de certa forma, impediu que o NN compreendesse os seus próprios sentimentos e se arriscasse, né, a romper com todas as normas sociais e assumisse o amor da vida dele. Ele não teve essa coragem, assim como o Rudin também não teve coragem de fazer isso. Então, a Ásia, por sua vez, né, uma mulher de Turgenev, ela foi muito corajosa, e ela, quando ela percebeu que ele já sabia da origem dela e que ele não a assumiu de imediato, ela prontamente decidiu desaparecer. Ela não quis nem tentar, ela não quis insistir, conhecedora já da natureza humana, conhecedora já da dinâmica social do país, do seu país de origem. Bom, então é isso. Esse livro, ele é muito gostosinho, muito bem escrito. A escrita do Turgenev é fantástica, é um autor que eu amo ler, gosto muito, já li quase tudo dele. E eu indico a vocês, Ásia, de Ivan Turgenev.